Olá, família suculenta, tudo bem com vocês? A cliente deixou essa cuia e essa suculenta aqui, que é o coração emaranhado variegata, para que eu fizesse o replante para ela. Então eu vou estar usando todos esses itens: argila expandida. No lugar da vermiculita e da perlita, eu vou colocar o isopor triturado. Vou estar colocando o esterco de curral, humus de minhoca, um pouco da terra e um pouco do substrato junto. Vou estar fazendo toda essa mistura. É lógico que eu vou usar somente um pouco do esterco de curral e um pouco do humus de minhoca no substrato e na terra que vai aqui dentro. Não é necessário o pacote todo. Vou fazer a drenagem com a argila no fundo e acrescentar o isopor triturado para poder ficar bem drenado. Então, já mostro para vocês o resultado. Então, família suculenta, essa aqui é a suculenta que a cliente deixou aqui para fazer o replante para ela. Eu vou estar fazendo aqui para vocês verem. Aí é só estar retirando ela do substrato. Eu retiro bem esse substrato que vem nela. Inclusive ele tá bem encharcado, para poder ela ter na raiz mais mesmo o substrato novo, que aí já contém as proteínas, né? O humus de minhoca, o esterco de curral. Aí eu retirei. A raiz dela tá assim. Eu retirei aqui. Esse aqui eu descarto ele. Esse eu não uso não. Aí eu vou deixar ela aqui no pratinho. E vou estar fazendo o substrato. Deixa eu aguar a mão rapidinho, porque eu não peguei luva para tá fazendo. Então o substrato vai ser aquilo que eu já mostrei vocês, vai ter um pouquinho de cada. Eu já abri todos os pacotinhos aqui, então eu vou estar colocando o substrato. Esse é o substrato. Eu já vou colocar aqui, depois eu mostro para vocês. Talvez essa vasilha que eu peguei vai ser um pouco pequena. Então aqui está o substrato. Agora eu vou colocar a terra. Aí eu vou estar colocando a terra junto com o substrato. Quantidade você calcula. Você pode colocar um pouco mais de terra, um pouco mais de substrato, ou meio a meio. Aí o que você vê que ficou melhor. Eu poderia ter pegado a bacia maior, porque essa aqui talvez vai ser pouca. Ainda mais que tem que misturar mais produto, com certeza ela vai ser pouca. Como não dá pra mim estar pegando agora, eu vou fazer de 2 em 2, caso faltar ali. Provavelmente vai faltar. Aí eu tô misturando aqui, ó, ainda somente a terra e o substrato. Agora eu vou estar colocando um pouquinho do esterco e um pouquinho do humus de minhoca. Esse é o esterco. Coloquei 2 medidas aqui de esterco, vou colocar 2 de humus de minhoca. Aí esse é o humus de minhoca. Agora eu vou estar misturando aqui um pouco.
E agora nesse substrato aqui é só acrescentar o isopor triturado para dar uma drenagem. E se você tiver aí também casca de arroz e o carvão triturado, excelente para acrescentar aqui, para fazer com que ele fique bem mais drenado. Aí aqui está o substrato com a terra, o esterco de curral e o humus de minhoca. Agora aqui eu vou acrescentar um pouquinho do isopor triturado. Essa vasilha foi bem pequena para misturar, mas mesmo assim vai ter que ser ela mesma, para não ter que parar para procurar outra. E aí é só misturar tudo para estar colocando lá no vaso. Lembrando que o vaso tem que ser bem drenado, então você coloca aí, acrescenta aí casca de arroz, acrescenta o carvão triturado, para que o substrato fique bem drenado. Essa suculenta, por exemplo, ela tá bem pequena para esse vaso grande, mas a cliente já quer que ela preencha todo o meio, e futuramente que ela vai dar a caída, né? Ficar pendente, quando nascer as brotações novas. Então, eu já tenho que orientá-la que como esse vaso aqui está muito grande para uma suculenta tão pequena, o que ela tem que fazer? Ela não pode regar de maneira que vai encharcar até cá embaixo. Ela sempre só vai regar de maneira que a água chegue até aqui e daqui para baixo fique seca e ela vai escorrer sozinha. Porque se ela deixar uma vasilha desse tamanho encharcada para uma suculenta tão pequena, com a raiz tão pequena, o que vai acontecer? Vai apodrecer tudo, porque até o substrato daqui de cima, até ele secar até cá embaixo, por mais que vai ter drenagem, até ele secar aqui embaixo, já deu tempo da raiz apodrecer. Então ela só vai molhar só por cima, ao ponto de não encharcar até sair embaixo nos furos. Até com que ela já tenha uma raiz que vem até embaixo já. Aí sim, ela pode regar de maneira que vaze aqui embaixo a água. Mas por enquanto é uma suculenta ainda, né, pequena, ela tem que regar somente do jeito que encharca, somente em cima, para a água, para a terra de baixo chupar aquela água mais rápido. E a drenagem também vai ajudar bastante. Então aqui agora, aqui está o substrato com isopor triturado. O isopor aqui está tomando o lugar da perlita e da vermiculita. Vai ter o isopor triturado para ajudar nessa drenagem. Vou estar colocando mais um pouco. E tá misturando aqui. Então aqui o isopor está substituindo a perlita ou vermiculita. Aqui tem humus de minhoca como adubação e o esterco de curral. E o substrato tem substrato e terra misturado. E você acrescenta, caso você tenha o carvão triturado e a casca de arroz, para fazer com que ele fique bem mais drenado. Aí é só misturar bem. Agora aqui eu vou acrescentar a argila expandida no pote. Uma quantidade de maneira que corre o fundo para fazer uma drenagem. Aqui eu poderia colocar esse pacotinho todo. Poderia colocar esse pacotinho todo, que sobrou muito pouco. Mas talvez não vai ser necessário.
porque ela falou para deixar sobrar um pouco de argila para ela inteirar em um outro, com umas outras argilas que ela tem lá. Apesar que sobrou tão pouco que não vai fazer tanta diferença, porque a cuia que ela trouxe é grande. Eu vou colocar mais um pouco. Aí é só ajeitar elas aqui no fundo. E agora só tá acrescentando o substrato. E agora é só colocar o substrato. Aí vou estar acrescentando aqui. Isso dá pra virar um pouquinho. Aí aqui tá o substrato. Aí eu vou colocar um pouquinho mais rápido, porque isso aqui não tem necessidade de fazer devagar. Aí eu vou estar colocando aqui o substrato. Quem sabe esse aqui não vai precisar de fazer outro e esse aqui só já vai ser o suficiente. Infelizmente eu esqueci de trazer aqui para a loja o suporte para colocar o celular mais no alto, porque aí ia dar melhor para estar filmando dentro para vocês verem. Mas eu vou fazer assim, eu vou tentar virar sem... Tá vendo como é que fica lá dentro? Quando a gente faz o substrato com isopor, uma coisa que eu aconselho a vocês, assim que terminar de colocar a suculenta, é colocar pedrinha em volta, porque à medida que vai regando e o vento também, o isopor que não afundar, que ficar flutuando aqui em cima, que ficar na parte de cima do substrato, tanto o vento quanto a rega vai estar tirando ele para fora sempre, se ele ficar solto. Então o que eu aconselho vocês, ou a última camada de substrato, que vai aqui em cima, para o isopor não ficar aparecendo assim, e não acontecer do próprio vento e a rega também, que você for fazer, tirar ele para fora, por ele ser muito leve, você coloca a última camada somente de substrato, sem o isopor, porque aí também vai estar cobrindo ele. E aí você pode estar colocando a última. Eu vou virar esse restinho. A medida foi exata. A medida nem precisou de eu fazer de 2 vezes, porque a medida aqui foi exata. Exata. Aí aqui agora eu vou estar cobrindo esse isopor que tá mais aparecendo, para que ele fique mais escondidinho. E vou estar cobrindo ele um pouco mais com esse substrato aqui de cima. Para ficar aparecendo menos isopor. Aí ficou assim. Agora vou dar uma batidinha de uma vez antes de eu colocar a suculenta, para poder esse substrato assentar entre a argila e porque essa suculenta ela vai ficar mais só em cima mesmo, porque aí tá vendo como é que o isopor é tão leve que ele sobe?
Mesmo cobrindo ele, ele sobe. Então agora é só colocar um pouquinho do substrato aqui por cima para cobrir esse isopor que subiu. Porque no movimentar aqui batendo, o substrato assentar, aí alguns sobem. Então agora aqui que ele já firmou, o substrato já firmou aqui. A última camada de substrato, porque ainda falta um dedo para preencher. Falta um dedo aqui na espessura para preencher. Então cobre esse outro isopor que ficou. Então eu vou estar pegando agora o substrato. Agora eu peguei mais substrato mesmo, nem misturei com terra não. Ele tá puro mesmo. Porque agora eu só vou tampar um pouco desse isopor que está aparecendo aqui. E aí por cima eu coloco um pouquinho da terra também. Agora é só mesmo cobrir aqui um pouco. E aí eu aconselhava colocar a pedrinha para que o isopor não consiga subir. Nem com o vento, nem à medida que vai regando e a terra vai saindo do lugar, vai tirando um pouquinho de terra, chuva também, caso pegue. Então é bom estar colocando pedrinha, porque o isopor é bem leve. À medida que vai cavando aqui, a água vai cavando nas regas, o isopor, a tendência dele é subir. Agora eu tô colocando um pouquinho de terra mesmo. Bem pouquinho. Só mesmo pra cobrir, tá vendo? Só mesmo pra cobrir o isopor que ficou por cima. Aí agora é só tá colocando. Aí ficou assim, ó. Não dá pra me tombar muito bem, porque, né, senão vira tudo. Mas aí vocês viram que eu cobri o isopor. Aí aqui agora, mesmo assim, no final, quando vocês forem montar, vocês finalizam com a pedrinha em volta da suculenta. Para que o isopor não saia daqui, de baixo. Porque ele fica bem drenado, ele é bem levinho. Porque às vezes você não tem aí perlita nem vermiculita, mas tem isopor, tritura ele bem trituradinho. Aqui, esse aqui é de venda daqui da loja, ele já vem assim, ele já vai para vocês todo triturado no pacotinho. Até deixei derramar um pouquinho aqui, deixa eu tirar de uma vez. Porque ele é bem levinho, ele já vai todo triturado, os pacotes. Aí tem pacotes de vários tamanhos. Aí aqui tá a suculenta, ela não quer que deixe galho pendente, ela quer que enrole ela toda somente em cima, para que ela preencha o meio todo rápido. Então, eu vou estar colocando aqui para vocês verem. É um coração emaranhado variegata. Aí eu vou fazer um buraquinho aqui, uma covinha, para estar colocando ela. Aí eu cubro toda a raiz. Não vai dar para estar mostrando vocês, mas é só fazer uma covinha. Cobrir toda a raiz. Cobre toda a raiz com substrato. À medida que mexe, sai bolinha de isopor para fora, mas não tem problema. E agora é só estar enrolando ela certinho. Inclusive tem uma pontinha aqui que já tava até meia seca já. Mas ainda tem uma parte boa que vai enraizar. Ainda sobrou uma outra aqui. Então vieram duas mudas, tá vendo? Vieram duas mudas. Como a raiz é muito pequena para esse pote todo, então aconselho a rega ser feita
a rega ser feita somente até aqui, não encharcar o pote todo, por ela ainda ser muito pequena. Vou abrir mais uma covinha aqui, para poder afundar as raízes. E tá cobrindo novamente. Aí tampo toda a raiz. Deixo somente os galinhos para fora. Dá uma apertadinha para firmar. Infelizmente eu não sei porque a imagem tá dando um chuvisco aí. Pelo menos eu olhando daqui. Aí aqui eu só tô mesmo colocando a folhinha já, fazendo tipo uma caminha para ela. A rega aqui, igual eu falei, vai ter que ser bem controlada, por ela ser ainda bem nova e esse vaso ser muito grande. Então a rega aqui vai ter que ser bem controlada, não vai poder ficar no sol pleno, porque essa suculenta também não é de sol pleno. Mas ela necessita pegar um solzinho. Mas não sol pleno, solzinho da manhã, um solzinho filtrado. Excelente. Espalhar ela toda aqui. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês. E aí por cima aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de substrato. Para que alguns galinhos delas já fiquem, para que os galinhos dela, né, já fica coberto. Para que eles possam enraizar. Ela começa a sair aquela batatinha e enraiza. Aí futuramente, quando ela já tiver mais firme, tá vendo? Enrolei ela toda. Tinha duas mudas independentes. Aí eu coloquei elas e os galinhos agora é só colocar um pouquinho de substrato aqui, bem pouquinho, para não cobrir as folhinhas. Nem era necessário, mas é bom colocar, porque os galinhos ainda não estão com raiz, senão eles ficam flutuando aqui em cima do substrato. E eles em contato com o substrato, é bom que eles já vão saindo raízes. Se já tiver um pouquinho coberto. Então aqui eu vou estar colocando um pouquinho à toa de substrato e um pouquinho à toa de terra. E mais um pouquinho de esterco de curral. E mais um pouquinho de unto de minhoca. Só um pouquinho assim, faço essa misturinha. Bem pouquinho. Somente para semear agora por cima aqui, para cobrir os galinhos. E aí, à medida que as folhinhas forem ficando encobertas, aí você tira, deixa o galinho tampado. Deixa o galinho tampado e tira para fora somente as folhinhas. Porque as batatinhas vão nascer por baixo, os galinhos vão enraizar e as batatinhas vão nascer por baixo das folhinhas. As folhinhas têm que ficar para fora do substrato, mas a batatinha que dá abaixo delas
Os galinhos podem ficar cobertos. Ah, fez seus vídeos. É. Aí vai ficar assim, vou mostrar pra vocês. Fazendo vídeo plantando a suculenta que a cliente deixou aqui de uma vez. Aproveitei pra gravar ele. Tá vendo? Aí ficou assim, ó, todo coberto. Todo coberto. Aí aqui, se tiver alguma folhinha tapada, é só tá retirando a folhinha só para fora, destampando ela, porque a folhinha não precisa ficar debaixo do substrato. O que tem que ficar debaixo do substrato é somente o galhinho, entendeu? Somente os galhos. As folhas não. Essa suculenta, ela já veio molhada, já veio encharcada, na verdade. Então, eu mesmo vou fazer essa primeira rega, porque a primeira rega aqui, até ela tá mais forte, eu aconselho ser com água oxigenada, diluída com água. Então, eu já tenho aqui a água oxigenada, que eu já deixo diluída. Vou mostrar pra vocês. Vocês usam essa aqui, do vidro azul, volume 10. Aí são 4 colheres de água oxigenada, 4 colheres de sopa, 4 colheres de sopa para 1 litro de água. Aí vocês medem 1 litro de água. Aqui ainda tem. E aí é só a primeira regra é só tá fazendo assim, você borrifa, só mesmo para hidratar essa suculenta, ajudar também enraizar e evitar também o apodrecimento. Aqui eu não vou precisar encharcar, porque ela já veio molhada também, só mesmo um pouquinho para fortalecer ela. Agora é só esperar as raízes surgirem aqui e ela encher esse vaso. E assim ficou a suculenta que a cliente deixou. Daqui a pouco ela passa aqui para buscar. Tá pronta já o vaso. E todo o substrato e o esterco e o humus de minhoca e a terra que sobrou no pacote e argila, eu falei para ela levar porque ela usa em outros vasos que ela tem lá. É só ela fazer a mistura correta. Dessa mesma maneira que vocês viram aí. Então aqui eu só vou conferir agora se tem alguma folhinha coberta para ela ficar para fora. Vou deixar esse galinho mais afundadinho aqui, porque ele ainda tá bem fraquinho, para que ele fortaleça mais. Vou colocar mais um pouquinho de substrato em cima dele. Esse galinho dessa suculenta aqui tá bem fininho, fininho, fininho. Então, se não tiver um cuidado com ela, se não fazer uma rega bem controlada nela aqui, esses galinhos podem não aguentar. Então eu vou deixar eles um pouquinho cobertos para eles enraizarem. Essa suculenta aqui, provavelmente, ela não vai poder fazer rega com mangueira ou receber chuva, porque ela ainda está bem fininha. Então eu vou aconselhar ela a só regar com água oxigenada, até ela tá bem enraizada e firme. Então vai ficar assim. Ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Então assim eu encerro esse vídeo com o replante da suculenta da cliente. É um coração emaranhado variegata. Espero que tenha ajudado vocês. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, família suculenta. Um beijo a todos.